Um minuto, pessoal. Doutor Henrique, você acha que nós podemos iniciar com a doutora Fernanda? Podemos, eu posso só fazer uma introdução breve? Sim, Posso? claro. Deixa eu só aguardar aqui a chegada do vídeo da doutora Fernanda, a Uhum. gente retomar. Fique à vontade. Obrigado, Juliano, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Henrique Massara, estou presidente da Academia Brasileira de Ciências Criminais, né? Estou tendo a honra de participar desse Congresso Nacional da BCCRIM, um congresso virtual, gratuito, né? Então, uma iniciativa fantástica da entidade. E aí, considerando isso, eu tenho que parabenizar aqui as doutoras Juliana e doutora Creuza pelo empenho no desenvolvimento desse evento. Eu acompanhei de perto todas as tratativas que elas tiveram para fazer que esse evento desse certo, né? Então, a situação ontem, por exemplo, que ocorreu foi uma situação comum nesse meio virtual, né? Todos nós estamos nos adaptando, mas eu não tenho dúvida que é um evento que ele é o primeiro de muitos, né? Com 1.000 inscritos, virtual, gratuito, com sorteio de livros, né? É um evento interdisciplinar que a gente vai ter palestra de direito do consumidor, processo civil, que é essa mesa que nós estamos, direito digital, tribunal do júri. Então, essa é a necessidade que o profissional tem hoje no mercado, né? Nós saímos da faculdade muitas vezes sem esse conhecimento geral, né, de várias áreas do direito. E quando você é advogado, você precisa ter esse conhecimento interdisciplinar. No dia a dia, no escritório, a gente nota que, sem dúvida, a gente precisa disso, né? E aí, considerando aqui o que a gente vai tratar nessa mesa, nós vamos tratar com duas pessoas que são referências na área, né? De processo civil. Processo civil é, de fato, um processo dos mais importantes, porque ele serve não só para a área de direito civil, mas também para as demais áreas. Então, o processo civil repercute no direito empresarial, no direito do trabalho, né, que também se aplica muitas coisas do processo civil, então ele é a base de tudo, né? Então, aqui nós temos a professora Fernanda Rezende, que vai tratar sobre o direito de herança das esposas e companheiras, um tema muito relevante. A professora ela tem 20 anos de advocacia, ela é mestre em processo civil pela Universidade Católica de Pernambuco. Ela tem um canal no YouTube que trata de processo civil, que é o Nanda Rezende, e é professora de pós-graduação da OAB Pernambuco. Então, vou passar a palavra para ela aqui para a gente iniciar essa mesa e não tenho dúvida que vai ser de uma grande contribuição para todos. E aí, depois, nós vamos ouvir a professora Emília Queiroz. Obrigado. E aí, gente, bom dia. Professor Henrique, é uma honra estar aqui compartilhando essa mesa, nesse novo normal, né, da gente. Estamos aqui tentando fazer o congresso nos moldes dos presenciais, né, professor? Isso, exatamente. Nós temos que seguir o rito, né? Nós temos que seguir o processo, né? Processo bem feito do Congresso, que realmente merece, né? Bem, professora Emília já chegou, já estou lhe visualizando aqui, muito elegante, como sempre. Gente, bom dia, essa manhã de quinta-feira aí, bom dia para todo mundo. Eu gostaria, inicialmente, professor Henrique, de agradecer o convite da doutora Creuza, da doutora Juliana, do nosso presidente Cristiano Carrilho, para realizar aqui esse evento e me colocar, então, à disposição de todos os que estão nos assistindo. O professor Henrique vai ficar aí. Não sei se o senhor está conseguindo acessar o YouTube, professor, para ver as perguntas, né, que o pessoal está fazendo e que a gente possa ir tirando as dúvidas aqui. É uma honra estar dividindo essa mesa com a professora Emília Queiroz, né, professora exímia de processo civil. Já compartilhamos muitas turmas de processo civil da OAB Pernambuco, professora. E eu estou aqui para lhe ouvir, viu? Estou aqui para aprender com a senhora hoje. Bem, gente, o tema que nós escolhemos para este evento foi o inventário e o direito de herança.
Então, a professora Emília vai falar mais especificamente sobre o procedimento de inventário e eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês sobre quais são os direitos que a gente pode defender quando a gente recebe o cliente que está nesse processo de sucessão, né? E que medidas também a gente pode orientar antes das pessoas falecerem, né? Como o testamento, por exemplo. Mas vamos lá. Eu construí essa nossa fala de hoje em cima de diversas perguntas que a gente foi recebendo no decorrer da semana, já quando a gente anunciou que ia falar sobre esse tema. Então, a pergunta mais recorrente foi: existe diferença entre a herança de uma companheira e a herança de uma pessoa casada? A herança de um companheiro, seja numa relação hétero, né, sexual, ou numa relação homoafetiva, não importa, mas será que existe diferença se eu não me casar no papel? Então, eu acho que essa é a pergunta que, inicialmente, muita gente faz no escritório de advocacia, chega para vocês. Então, veja, já de muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Pleno, acabou com eventuais diferenças de herança em relação a companheiros e as pessoas casadas. Então, quem estiver por aí anotando, porque eu sei que tem muito estudante participando também, né, professora? Seus alunos estão por aqui também. Então, a gente tem o recurso extraordinário 878694, que acabou com qualquer espécie de diferença. Então, a pessoa casada no regime de comunhão parcial hoje, ela herda do mesmo jeito que quem apenas tem uma união estável. Agora, será que vale a pena a gente regularizar esta união estável? Porque, vejam, a união estável ela é uma situação de fato. É muito parecida com a posse, por exemplo. Tem gente que diz assim, eu vou no cartório registrar que eu tenho a posse do imóvel. Ora, isso é só uma fotografia daquele dia. Porque a posse é uma situação de fato existente no dia a dia das pessoas. Então, engraçado, porque eu tive recentemente no cartório de registro civil, em Jaboatão, porque eu sei que o Congresso é nacional, né? Então, eu estou falando aqui de Jaboatão dos Guararapes, que faz parte da região metropolitana do Recife. E aí eu cheguei lá e disse, olha, eu estou com uma cliente aqui que ela quer converter a união estável dela em casamento. E aí a moça do cartório disse, doutora, primeiro é preciso reconhecer a união dela através de escritura. Eu disse, não, mas ela tem uma união há 15 anos. Sim, mas sem escritura essa união não vale nada. Foi a resposta que a tabelinha me deu. Então, para você ver, hein, professor Henrique? Olha, a união ela é uma situação de fato. A escritura num cartório é um indício de prova de que existe a união. Mas pode haver fraude, pode duas pessoas comparecerem ao cartório, dizer que tem união estável há 10 anos e não terem? Sim, claro que pode. Então, são vários documentos, são fotografias, é certidão de nascimento de filhos, é comprovante de residência comum, tudo isso comprova essa situação de fato. Mas vamos lá. Voltando, então. Vamos supor que você tem essa união. É interessante você registrar no cartório? É interessante porque a gente vem tendo julgamentos em relação à existência de uniões simultâneas. Então, qual o problema que nós, advogados, temos enfrentado na prática? Pessoas casadas que se separaram de fato, mas não se separaram no cartório, né, no papel, e já mantêm uma nova união estável. Hipótese A. B. Pessoas que mantêm o casamento e a outra união estável ao mesmo tempo. Ou, uma hipótese C, pessoas que têm duas uniões estáveis simultâneas. Não são casadas, mas conseguem manter duas uniões estáveis. Então, professor, a gente está com 2 recursos que já foram afetados em sede de repercussão geral no STF para o STF finalmente se pronunciar. É legal, é possível, gera direitos
sucessórios a existência de duas uniões estáveis simultâneas, a existência de um casamento com uma união estável. Então, esses dois casos que vão ser analisados pelo STF tratam exatamente da pensão por morte, porque a viúva que era casada conseguiu a pensão e um homem comprovou que manteve ao mesmo tempo a união estável com o falecido e também quer direito à pensão. Então, esse caso chega ao STF e vai ser julgado muito em breve. Então, vale a pena você acompanhar no sistema PUSH, né? Que é o 1.045.273. 1.045.273 e o outro é o 883.168. Mas, professor, então, qual a consequência? A consequência é que, se você tem uma união estável, seja ela registrada em cartório ou não, esta companheira, ela herda como se casada fosse em comunhão comunhão parcial, perdão, comunhão parcial. Então, vamos lá. Duas pessoas que vivem juntos, um filho, dois filhos, e o marido faleceu. A companheira, ela é viúva meia. Tudo que foi constituído durante a união, ela tem direito à metade e a outra metade é dos filhos. Ela não herda, ela não é herdeira da parte que ela construiu junto com o companheiro. Então, é 50% dela e 50% a ser partilhado com os filhos. Agora, se a pessoa que faleceu tinha, antes de casar, patrimônio, que é o que a gente chama de bens particulares, então vamos dizer que esse marido, esse companheiro que faleceu, ele herdou dos pais algum patrimônio. Ele, antes de começar a união, já tinha patrimônio. Então, aí sim, a companheira ou a pessoa casada no regime de comunhão parcial vai herdar o patrimônio anterior, o patrimônio que a gente chama de particular. Então, como funciona? O que foi constituído na união, ela tem direito à metade, a outra metade é dos filhos, e vamos dizer que tinha um imóvel aqui anterior. Aí aqui não, ela concorre com os filhos. Então, ela é herdeira tal qual os filhos. Cada um, no caso de dois, vai receber 1/3, né? Veja que dos bens constituídos na união, ela recebe mais, porque ela vai ser meia. Professora, e se ela tiver 4 filhos com esta pessoa? 4. Este imóvel aqui anterior, vai cada um, então, receber 1/5 da companheira e 1/5 para cada filho? Não. A companheira e a casada no regime de comunhão têm direito a, no mínimo, 1/4 da herança. É uma garantia do Código Civil. Então, se ela tem 4 filhos, ela garante que vai receber uma parte maior, porque ela tem direito a pelo menos 1/4 desta herança dos bens particulares. Então, vale a pena você escriturar a união estável, regularizar essa união? Vale por conta dessas situações de uma eventual união estável simultânea. Porque, veja, imagine nesse exemplo, professora, que existam duas uniões ao mesmo tempo. E aí, o STF está aí para decidir se é possível se manter duas uniões. Mas, com certeza, caso o STF decida e reconheça que é possível manter duas uniões, na hora de partilhar o patrimônio, o que vai sobrar? O que você comprovou que se esforçou para adquirir junto com ele, ou com ela, que seja, né? Então, vale a pena você registrar a sua união, porque não é preciso, é muito bom que se esclareça para todos que estão nos ouvindo, não é preciso que o companheiro e a companheira comprovem esforço comum. Isso já foi decidido. Então, vejam, eu tenho uma mulher, uma super profissional aqui, como a professora Emília, que está aí no Brasil todo, dando curso em todo o país, que eu sei disso, né? E aí a professora Emília, né, professora? Porque a gente é assim, né, professora? Mulheres independentes, a gente vai sustentando quantos maridos a gente puder. Não é assim? Né? Muito bem. Eu mesmo já sustento 4, viu? 4 homens. Vamos lá.
Então, professora Emília está aí na vida corrida, sustentando o marido, né? O marido está dentro de casa, mas ele é aquela pessoa, né, professora, que quando você chega em casa faz aquela massagem nos pés, né? Tá ali com o jantarzinho preparado. Não é verdade, professora? A gente sustenta o marido para isso, para chegar em casa e ter essa recepção. E aí, Deus o livre, ó, o professor Henrique está se reconhecendo nesse exemplo, eu estou vendo. Aí, Deus o livre, a gente morreu, Emília, a gente morreu. Né? Aí o marido fica naquela situação, no exemplo do companheiro, né, que eu estou falando. Ah, mas você tinha outra união com outra pessoa também ao mesmo tempo. Então, lá vai ele ter que provar que contribuiu para a construção do patrimônio. Porque não vai ter outra alternativa. Então, em regra, não é necessário se fazer essa prova. Então, se eu me separo, mas eu comprei tudo que a gente tinha com o meu trabalho, meu marido vivia dentro de casa, mas eu comprei tudo, ele tem direito à metade. Não é preciso provar, esforço comum, tá, gente? Isso aqui já foi decidido há um bom tempo e eu levo para vocês o precedente necessário. Eu vou deixar todos esses precedentes disponíveis lá no site fernandaresende.com.br. Então, quem quiser acessar essas decisões que eu estou mencionando, é só acessar o site fernandaresende.com.br para baixar agora, tá? Mas vamos lá. Então, não vamos confundir, que a professora com certeza vai esclarecer isso, regime de casamento e o divórcio com o regime de sucessão, que é muito comum a gente confundir. Então, veja, no caso dos dois, do companheiro e companheira, professor Henrique, você regula o tempo aí, viu? Me avisa. Companheiro e companheira viveram 6 anos, construíram patrimônio, só a mulher trabalhava, o homem ficava dentro de casa. Quando se separar, ele tem direito à metade. Não, mas ele não fazia nada, não trabalhava. Não precisa provar o esforço comum. Não precisa provar o esforço comum. Beleza? 50% para cada um. Agora, se a mulher morre nesse exemplo que eu acabei de dar, e por acaso se descobre depois que ela mantinha outra união estável, esse de cá vai ter que provar que trabalhou, vai ter que provar o esforço para adquirir o patrimônio, porque o outro de lá também vai provar. Então, é interessante se fazer esse reconhecimento, né, se registrar essa união, para que no futuro você tenha um pouco mais de garantia. E, por fim, eu não sei como é que está o tempo aí, professor Henrique, me avise. Eu queria... Tá tranquilo? Ah, então tá. Eu gostaria muito de falar sobre um direito específico de companheira e de casada em relação à herança, que é o direito real de habitação. Vejam, outra orientação importante que acontece muito na prática, e isso independe da quantidade de patrimônio. Então, as pessoas são casadas ou vivem em união estável, lembrando que tudo isso que eu estou falando é cabível para as uniões homoafetivas também, certo? Só não é cabível do que eu estou falando para a união de mais de 2 pessoas, que aí já é outra conversa, né, professora Emília? Que são pessoas que vivem em trio, né? Que aí é outra situação, é parecida, né, essa regulação com a união simultânea, diferente. Mas, assim, em regra, união afetiva ou não, casados em regime de comunhão parcial, as pessoas, às vezes, adquirem um único bem imóvel. Um único bem imóvel. É muito comum isso. E aí faleceu uma das partes, vem os filhos e diz: mãe, eu quero a minha parte da casa. Eu quero que a senhora compre a minha parte da casa, porque eu não quero ficar aí vivendo em condomínio com a senhora. E aí fica lá a pessoa que se esforçou a vida toda para adquirir aquele imóvel, tendo que, de repente, se desfazer da sua residência, porque um filho ou 2 ou 3 querem agora a herança, né? Então, o Código Civil, ele resguardou, ele protegeu o viúvo e a viúva. Ele diz, olha, em relação ao imóvel de residência do casal, o viúvo ou a viúva tem direito o direito real de habitar no imóvel até morrer, ou seja, uma espécie de usufruto vitalício. De forma que, mesmo que os filhos queiram vender, eles não poderão
ocupar o imóvel, o novo comprador não terá direito de ocupar o imóvel residencial enquanto a viúva existir. E isso independe da quantidade de bens. Ela pode ter ficado com loja comercial, com terreno, com carro, com uma casa de praia, mas o imóvel residencial, o viúvo e a viúva têm direito real de habitação. Então, esse é um aspecto bem interessante, né, para se falar em regime de sucessão. E, para fechar o assunto, uma pergunta que muitos me fizeram aqui no Instagram e tudo mais, é sobre a separação total, professora. Eu queria arrematar com isso. Repito, nós, advogados, estagiários que estão nos assistindo, temos que ter muito cuidado. Existe grande diferença entre o regime de casamento e, na hora do divórcio, o que fica com cada um, e o regime de sucessão. Tá bom? Então, não podemos confundir regime de sucessão com regime de casamento. E aí eu vou dar um exemplo para você ver claramente essa diferença. A pessoa casada com regime de separação convencional. Vamos lá, para quem? Vamos dar um exemplo aqui desse povo assim muito rico, né? Vamos dizer a pessoa que vai casar assim com Bruna Marquezine, quer dar o golpe do baú em Bruna Marquezine, entendesse? Em Anitta. Não, já sei, vamos falar da nossa ídola pernambucana, Gretchen. Vamos falar de Gretchen. Gretchen vai casar agora pela 18ª vez. Veja que mulher, meu Deus do céu. Vamos lá, é animada, né, professora? Muito animada, né? Casar esse tanto de vezes tem que ter muito ânimo. Tu já pensasse? Né? Professor, 18º casamento. Esta mulher, minha gente, vai casar sob o regime de comunhão universal de bens? O que vocês acham? Com certeza que não, né? Ela provavelmente está casando como a gente vai ali no shopping, né? Comprar uma camisa. Então, ela está casando sob o regime de separação convencional, que a gente chama, que é a separação total, ou seja, tudo que é meu, vai continuar sendo meu, o que eu construí continua sendo meu, o que é teu é teu. Então, esse regime de separação total, quando as pessoas escolhem esse regime, ele é chamado de separação convencional. É diferente quando a pessoa tem mais de 70 anos e vai se casar, porque aí o regime de separação ele é obrigatório, né? Então, é o regime de separação total obrigatório, não é o convencional no caso de Gretchen, tá? Aí, veja que interessante. Se isso não vai acontecer, mas imagine que Gretchen se divorcie, certo? Imagine. Então, daqui a um ano, hipótese remota, viu, gente? Eu estou só cogitando essa hipótese remota. Então, Gretchen, daqui a um ano, se divorcia. O que ela vai partilhar com o marido? Tudo que tiver no nome dela permanece sendo dela, o que ela adquirir na constância do casamento permanece sendo dela e vice-versa. Se Gretchen morrer, o marido herda? Sim, senhor. O marido herda, concorre com os herdeiros, concorre com todos os filhos e filhas de Gretchen e vai, sim, ter direito ao patrimônio que ela deixou, mesmo no regime da separação convencional. Então, percebam a atenção que nós temos que ter na hora de fazer esse planejamento sucessório, que é diferente de um planejamento, por exemplo, de casamento e de regime de bens de casamento. Ok? Então, é isso, são essas minhas palavras. Digo a vocês que todos os precedentes sobre esses regimes de sucessão estão no site fernandaresende.com.br e quem tiver mais dúvidas, vamos fazer a propaganda, né, professor? Sigam a gente aí no Instagram, professora Fernanda Resende, manda o direct, né? Faz uma pergunta ali também no canal do YouTube, que a gente está aqui disposto a responder. Professora, até nessa linha, já que a gente tem um tempinho ainda e o pessoal está participando pelo YouTube, então aqui uma pessoa fez uma pergunta, se chama Rosa Helena, tá? Ela perguntou o que prova a união estável. Aí eu vou complementar com uma questão aqui, que eu acho que vai ajudar no questionamento.
é o seguinte, você disse muito aí sobre o registro da união estável, né? Muitas vezes essa união estável não é conhecida ou não se há intenção de se registrar em lugar nenhum, né? Porque ocorre, às vezes, relacionamentos extraconjugais, então é uma situação bem mais complicada. Então, em cima dessa pergunta da Roselena, eu acho que é nesse sentido que fica a dúvida, né? E nesse caso desses relacionamentos aí extraconjugais, como que se resguarda tanto a pessoa que está participando desse relacionamento, né? Como a pessoa também que está no relacionamento e quer uma união estável, né? Porque isso hoje em dia é muito comum. A gente vê, por exemplo, o caso do Gugu, né? O Gugu foi uma situação similar, tá uma discussão absurda por causa disso, né? Vai virar um imbróglio, já virou um imbróglio jurídico. Então, assim, queria que a professora nos ajudasse nesse questionamento aí. Voltando só à pergunta dela novamente, professor Henrique. A pergunta dela é simples, o que prova a união estável? Eu coloquei um pouquinho mais de dificuldade nela. Entendi. Aí, que é mais... Pois não. Então, esse exemplo do que aconteceu com o Gugu já está afetado para o STF, né? É exatamente essa situação que aconteceu. E a situação idêntica, era uma pessoa da idêntica, não, porque eu não sei se Gugu era casado ou era uma união estável com a mãe dos filhos. Ele não tinha, eu acho que ele não tinha. Ele não era casado, né? Ele não era casado. Ela tenta provar que tinha união estável, não é assim? Ela tenta provar, Exato. ela tenta provar. Ela tenta provar. E a família não concorda que tem, né? E aí há um outro companheiro também do Gugu alegando que tinha, né? Então, assim. Exato. Então, é o caso de duas uniões estáveis simultâneas, né? Então, lembro, hoje, para quem está nos assistindo, não é permitido, tá? Hoje, nem legalmente, nem jurisprudencialmente é permitido essa união estável simultânea. Quando isto acontece, se você está com um caso hoje, não pode esperar o STF, eu logo lhe aviso que você vai ter que, cada um, demonstrar o esforço para a aquisição do patrimônio. Então, isso que é a parte ruim, porque significa que a companheira de Gugu e o companheiro que alegam viver em união estável teriam que comprovar, cada um, o esforço deles para a aquisição de determinado patrimônio, né? E aí isso vai ser uma grande dificuldade para os advogados, porque aparentemente ele que adquiriu tudo, né? Não sei, a gente não está com os autos, mas assim, dá a entender que ele foi a pessoa que se esforçou financeiramente, laborativamente para adquirir patrimônio. Então, isso é muito ruim. Então, nas uniões simultâneas, por hora, o direito ele tem que abarcar, tem que proteger essa situação, mesmo que não seja previsto em lei. Então, o juiz tem que dar uma solução ao caso, ainda que não seja permitido. Então, o grande problema é que, se os dois ficarem insistindo nessa tese de uniões simultâneas, eles vão ter que comprovar que contribuíram para a aquisição do patrimônio, o que vai ser ainda mais difícil. Se você comprovasse uma única união, que é, voltando à pergunta aí de Roselena, se você comprova uma única união, só existe uma, aí você não precisa provar o esforço comum para a aquisição desse patrimônio, entendeu, Roselena? Então, assim, o que prova a união estável? Lembre-se, só existe união estável se houver o intuito de constituir família e se ela for pública. Não há requisito de tempo, não há requisito de coabitação. Isso é muito importante. Inclusive, há um precedente lá no site que eu falo sobre isso. Não há necessidade que as pessoas vivam sobre o mesmo teto. Elas podem ter união estável, mesmo morando em casas diferentes. Mas elas dão publicidade à relação. Elas demonstram aos amigos, à família, à sociedade que estão unidos na constituição de uma família, mesmo morando em casas separadas, ok? Perfeito. Esclareceu muito, professora Fernanda. Obrigado. Acho que esclareceu a dúvida da Roselena também. E aí participem pelo YouTube, porque agora, agradecer à professora Fernanda pela excelente explanação aí. Acho que eu não atuo diretamente na área de família, então, para mim, esclareceu muita coisa. A gente tem alguns casos aqui
inclusive casos semelhantes com o que ela disse, então assim, vai nos ajudar muito aqui, espero que tenha ajudado todo mundo. E aí agora acho que a gente pode passar para a próxima palestra, que vai ser da professora Emília Queiroz. A professora Emília ela é advogada, mestre em Direito, ela é presidente da Comissão de Processo Civil da ABCCRIM, e ela é coordenadora da pós-graduação de ESA, da ESA, da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco. E vai tratar também de um tema muito interessante, que é inventário judicial, né? Então, os aspectos processuais do inventário judicial e também do inventário extrajudicial, falar sobre o inventário extrajudicial. E aí eu peço que vocês continuem enviando perguntas, porque o objetivo é esse, todo mundo interagir. Tá? Então, passo a palavra à professora Emília Queiroz. Obrigado, professora. Obrigado, doutora Fernanda, também. Olá, pessoal. Obrigada, doutor Henrique. Um prazer imenso dividir mais essa mesa com a querida amiga, uma das ídolas que eu tenho no processo civil, professora Fernanda Rezende, que é total autoridade no assunto. Muito obrigada por ter aceitado dividir comigo a mesa, Fernanda. Gostaria de fazer uma saudação da diretoria do ABCCRIM, o professor Cristiano Carrilho, doutora Creuza também, parabenizar a grandiosidade do evento, que tem mais de 1.000 inscritos, né? O desafio hoje é falar sobre o rito especial do processo de inventário. Eu vou falar de um rito especial dentro do processo judicial, mas, na verdade, eu tenho que começar falando que, além de ser um rito especial, ele pode abarcar também a possibilidade de desjudicialização, que é um movimento que nós estamos passando no Brasil, pensando exatamente na questão da eficácia da prestação. Então, o inventário pode sim ser feito em cartório. Quando, professora? Por que eu vou escolher o cartório e não vou escolher o judicial, né? Primeiro, é melhor um ou é melhor o outro? Se a gente estiver usando como critério a questão da celeridade, do prazo e das despesas, certamente é melhor o cartorário, que desde 2007 nós temos essa possibilidade, através da lei. Veio a resolução 35 do CNJ, que chancelou o próprio Código de Processo Civil, no 610, parágrafos 1º e 2º, também faz menção a essa possibilidade, mas nós temos que ver as condições. Nem todos os casos podem ser brindados com a possibilidade do extrajudicial. Então, se eu não tenho acordo entre as partes sobre a partilha, eu não vou poder entrar em litígio no cartorário, no extrajudicial. Se eu tenho menor ou incapaz, sujeito dessa partilha, também não posso fazer, porque é uma questão simples. Nós ainda não temos Ministério Público em cartório, né? Existem 2 projetos de lei, um de 2019 e um de 2020, que, visando a desjudicialização massiva, prevê, inclusive, alguns casos de participação do Ministério Público no cartório, mas a gente ainda não teve a aprovação disso. Então, hoje, aqueles casos que a gente precisaria do Ministério Público realmente tem que ficar para o judicial, tá? Existe uma polêmica também sobre a questão do testamento. Se houver testamento, eu posso fazer o extrajudicial? Explicitamente era tido como não, né? Em caso de testamento, teria que ser judicial. Mas existe uma corrente muito forte, existem vários enunciados, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo se destaca nesse sentido, de facultar essa possibilidade. Um dos doutrinadores que mais defende essa corrente de poder, sim, fazer o extrajudicial, mesmo tendo testamento, é Flávio Tartucci, que nós sabemos que é um dos maiores nomes do direito de família e processual de família no Brasil. Ele diz exatamente porque a ideologia da lei da desjudicialização vem no sentido de desburocratizar. E o fato de existir um testamento, desde que haja a anuência de todos os envolvidos, não pode obstar para essa celeridade que se teria no extrajudicial. Então, partindo do ponto que existe o extrajudicial e o judicial, e quem pode fazer em um e quem pode fazer em outro, então agora nós vamos entrar por exclusão. Se eu não posso fazer o extrajudicial, vamos tratar agora, sim, do rito do judicial. Né? Esse extrajudicial é mais ou menos parecido com as circunstâncias que nós temos tínhamos para o de arrolamento, né? Que seria um processo mais célere, com menos bens, com anuência das partes.
Mas, se nós temos herdeiros que são menores, que são incapazes, se nós não temos uma concordância sobre a divisão do quinhão de cada parte, necessariamente temos que entrar, sim, com a ação de inventário, tá? Então, já que estamos falando agora de jurisdição, de contencioso, nós temos que, quando um cliente, aqui eu sei que tem muitos advogados nos assistindo do Brasil todo, tem muitos estudantes, tem muito concurseiro, né, professora Fernanda? Muitos alunos que estão naquela ansiedade, a segunda fase da OAB vai ser agora em outubro ou não vai? Quando vai ser a próxima primeira fase? Então, vou falar geral para atingir todos esses públicos, né? Quando um cliente chega até o seu escritório, ou quando você pega o enunciado na prova, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que focar? A primeira coisa, você tem que fazer aquela anamnese, né? Você tem que saber, em primeiro lugar, qual é a pretensão. Porque muitas vezes o cliente vem procurar a gente e remonta a primeira infância dele, né? Porque quando eu era criança, a culpa disso é do meu pai que nunca me abraçou. E nós temos que ter o advogado de família, tem que ter essa empatia, né, professora? Muitas vezes no escritório a gente precisa até de um divã, né? Do jeito que o juiz de família tem um perfil diferenciado, o advogado de família tem que ter essa empatia com seu cliente também, né? É um ramo que geralmente as pessoas lhe procuram porque estão num estado de aflição muito grande. E você, como filtro ético do seu cliente, você tem que repassar para ele aquelas questões que muitas vezes vão impedir até um crime em família, uma violência intrafamiliar, principalmente no momento extremo, quando a gente recebe clientes para inventário, muitas vezes é um momento extremo de briga patrimonial entre os sobreviventes, não é? Que nem sempre existia uma relação boa antes, quando aquele de cujos ainda estava vivo, e isso se agrava após a morte, que vem aquela disputa patrimonial. Muitas famílias só se reconhecem os conflitos explicitamente nesse momento. Então, é nesse momento que você vai fazer essa anamnese, ou no momento que você está lendo o enunciado, e você vai filtrar o que é de importante processualmente. Primeiro passo, o que é que o meu cliente quer, o que é que ele precisa. Isso é a pretensão. A partir da pretensão, eu vou poder identificar qual é o rito processual cabível. Isso eu estou falando para todos os processos, tá? Se não existe nenhum rito especial, seja no rol de ritos especiais do Código, seja no rol da legislação esparsa, por exemplo, alimentos é um rito especial que está fora do Código, né? Apesar do Código ter o rol, a partir de 2015, das ações de família. Então, identifiquei que tem um rito especial, já não vou, por exemplo, professora, mas a audiência do 334 já não vai entrar para esse tipo de processo, né? Porque a gente sabe que a audiência do 334 é para o rito comum, né? Que a gente chamava de rito ordinário, a gente chama mais de rito comum agora. Então, eu vou ter que adequar todo o meu processo para aquele rito especial. E qual é o rito especial de inventário? Em primeiro lugar, por que o processo de inventário precisa ter um rito especial e não é um rito comum como as outras causas em geral? Seria tão mais fácil, né? Não, gente. O processo de inventário, na realidade, é um processo extremamente burocrático. Ele existe para o cumprimento de etapas burocráticas para a mudança de propriedade daqueles bens, sejam eles bens imóveis, sejam eles bens móveis, né? Então, a partir daí, a gente vê que não precisaria toda aquela produção probatória exauriente do rito comum, por exemplo, né? Então, professora, você está dizendo que não cabe produção probatória dentro do rito do inventário, que sinuca de bico, professora Fernanda, estamos botando, isso é bom para a questão, viu? De segunda fase, questão aberta, quem for fazer civil e processo civil, cabe sim, gente, né? Apesar de, no inventário, tradicionalmente, o juiz ter que decidir questões só de direito, por quê? Porque o inventariante já vai juntar todos os documentos que precisa, né? Então, a prova já está sendo praticamente pré-constituída, mas questões que restem controversas, o juiz vai transformar em relação a elas o rito no rito comum, tá bom? Isso é muito importante e é um preciosismo que muita gente passa batida e não nota. De resto, qual é o rito do processo de inventário? Eu vou dizer, é tão simples, minha gente, tão simples, vocês vão dizer, como é que um processo de inventário dura mais de um ano? Eu vou falar, assim, a liturgia toda certinha, como tem que ser. Mas a gente sabe, tem processos de inventário que já vão no 15º ano, né? Mas, basicamente,
tem um prazo para se abrir. Qual é o prazo? Onde existia uma polêmica muito grande, o CPC dirimiu essa polêmica. O prazo é 60 dias, tá? 60 dias a partir de quê? 60 dias a partir da abertura da sucessão. Em direito civil, quando é o marco inicial da abertura da sucessão? É o óbito daquele de cujos, tá? Então, 60 dias a partir do óbito, os interessados têm que provocar a abertura do inventário. Esse prazo pode ser adiado de ofício ou a pedido da parte, mas só pelo juiz, tá? Qual a importância da gente? Muitas vezes a família ainda está desestruturada, ainda está definindo quem vai ser inventariante, então tem que se fazer o pedido para postergar o prazo. Por quê? Porque se você passar dos 60 dias, você já vai ter a imputação de uma multa, tá bom? Entre 60 e 180 dias, essa multa fica em 10% sobre o valor do que é pedido. Mas, se for depois de 60 dias, fica em 20%. Por isso que tem inventários que ficam quase inviáveis, ficam caríssimos, porque você já entra no prejuízo tendo que pagar 20%. A quem eu pago essa multa? É para os outros herdeiros? É para o Poder Judiciário? Não. Apesar de muita gente confundir essa multa com as custas processuais, que já são outras coisas, tá? Já é outra coisa. Essa multa vai em cima do imposto ITCMD. Eu tenho que botar as letrinhas para lembrar, que é exatamente o imposto de transmissão causa mortes por doação. Tá? É em cima do valor do imposto, então vai para a fazenda pública, no caso estadual. O valor desse imposto é determinado em cada estado, mas pelo Brasil todo fica em média em torno de 4%, tá? Então, importante, se você não conseguir abrir dentro dos 60 dias, você tem que imediatamente procurar um advogado. Tanto o inventário judicial como o extrajudicial tem que ter a presença de advogado. Então, o primeiro passo, ocorreu óbito, primeira pessoa vai procurar o advogado, tá? Aí ele que vai discernir, ele que vai lhe dizer se deve ser extrajudicial, se deve ser judicial. E se for judicial e vocês não tiverem condições ainda, ele vai ter que entrar pedindo para adiar para você não ser imputado nesse valor da multa. Tudo bem, abriu seu inventário, tá? Aí, se algum dos herdeiros, por exemplo, não se candidatar para ser inventariante, porque o que é que acontece? Geralmente, quando não tem um patrimônio bom, ninguém quer ser, né? Ninguém quer levar para si. Por exemplo, um espólio que não tem renda mensal, ninguém quer ser inventariante. Mas um espólio que muitas vezes ficam empresas dentro do espólio, que tem uma renda alta mensal, né? Ou os frutos sobre os imóveis, às vezes tem briga de muitos querendo, né? Mas, enfim, nomeou-se o inventariante, a preferência é quem está sob a administração daqueles bens. Nomeado o inventariante, ele tem 5 dias para ir fazer um compromisso legal de cuidar bem, de dizer a verdade, né? Porque existem crimes próprios do inventariante. Pense, ele é como um síndico, né? Ele vai ser o gestor daquele espólio, daquele patrimônio. Então, ele faz esse compromisso legal e tem 20 dias para prestar as primeiras declarações. O que são as primeiras declarações? Ele vai dizer quem são os herdeiros. Ele vai dizer se os herdeiros, muitas vezes os herdeiros têm todos o mesmo advogado, aí isso já supre, ele já bota lá, já entra a procuração, tudo. Ele vai dizer quais são os bens que ele tem acesso naquele momento, a situação de cada bem. Se ele deixar de declarar algum bem nessa primeira declaração, ou se ele declarar mais, não sabia que tinha sido vendido, por exemplo, existe alguma punição? Não, desde que não haja boa-fé. E essas primeiras declarações podem ser complementadas ao longo do processo. Sempre vocês têm que ver. Se vocês estão num processo cartorário, vocês não têm aquelas obrigações processuais todas. A gente está num CPC de normas fundamentais de processo, que a principal é o princípio da boa-fé. Então, se você está num processo judicial, seja ele rito especial ou não, você está submetido a essa questão da boa-fé. E é muito complicado isso em processo de inventário, porque o inventariante tem tudo isso nas suas costas, né? O inventariante tem que prestar contas, o inventariante tem que juntar documentos, né? Uma série de exigências. Tudo bem. Prestou as primeiras declarações. Se restou algum herdeiro, cônjuge, sem estar no processo ainda, porque o próprio inventariante pode ter trazido, o juiz vai promover a citação.
tá? Promovendo a citação, eles vão falar sobre as primeiras declarações. Se tiver tudo em conformidade, eu nunca tive nenhum processo que tivesse, viu? Porque os que são simples, a gente resolve em cartório. Quando é judicial, é tanta impugnação que tem, aí por isso que alonga o processo. Mas, dirimidas as impugnações, se nós tivermos com tudo ok, vai para a Fazenda Pública levantar o valor do imposto, tá? A Fazenda Pública levantando o valor do imposto, gera aquele boleto, aí o inventariante pagando, quem é que vai pagar? São os herdeiros, né? É nesse momento que muitas vezes pede-se um alvará para vender adiantadamente algum dos bens para suprir esses impostos, tá? Porque dependendo do patrimônio, pode sair bem alto. Mas existem alguns espólios que são superavitários, né? Espólios que têm usufruto, tem muitos espólios que têm fazendas, que são produtoras de gado, tem muitos espólios que têm empresas dentro, que têm um rendimento positivo por mês. Aí, às vezes, nem se precisa vender nenhum tipo de bem. Ou quando os herdeiros querem cotizar entre si e descontar depois na venda do bem, tá? Então, veio esse boleto para o pagamento do imposto, qual é a sequência? Vai se trazer a proposta de partilha, né? Aí os herdeiros vão se juntar e vão dizer, olha, você fica com esse bem, você fica com essa cota, você fica com aquilo, entre eles acordando. Depois disso, vai para a contadoria do foro, para a contadoria dizer se existe legalidade, verificar a legalidade daquela distribuição. Estando tudo positivo, vem o formal de partilha, vem a sentença determinando, homologando aquela partilha. Essa sentença vai gerar o formal de partilha, que vai ser levado para o cartório para fazer a transferência dos bens. Agora, se tiverem bens móveis, precisa ainda de um alvará para essa modificação, tá bom? Então, eu resumi bem rapidamente as etapas, né? Aí todo mundo fica pensando, oi, como assim um inventário de 15 anos, né? Porque isso é, assim, no mundo dos sonhos, né, da gente. Então, dentro dessas etapas, existem muitas peculiaridades e a gente sabe que, como o processo é judicial, a gente está com o princípio do contraditório, a gente está com o princípio de cooperação, né? Aí, quando vai se fazer a avaliação para saber o valor do imóvel, pode impugnar essa avaliação, pode se chamar perito, né? Tem toda aquela parte que depende de certidões cartorárias que nem sempre saem, nem sempre os imóveis estão todos regularizados, né? Então, por isso, muitas vezes o processo se estende por mais tempo, mas em tese é isso que acontece. Por isso que muitos preferem o cartorário, que é mais simples. E levando em consideração também que um dos pontos de exclusão do extrajudicial é exatamente a existência de herdeiro menor ou incapaz. E essa existência do herdeiro menor ou incapaz traz em si a necessidade de intervenção do Ministério Público, né? E nós sabemos que o Ministério Público aí vai ter que dar bem mais atenção à questão da legalidade, porque sempre a gente vive no sistema do melhor interesse da criança, tá? Então, são esses pontos principais que vocês devem saber, que o que diferencia o rito comum para o rito do inventário dentro do processo civil são esses pontos. Se chegar a algum ponto de precisar de produção probatória, o juiz, em relação àquele ponto, vai ordinarizar, tá? Ele vai sair do rito do inventário e vai abrir para a produção probatória. Pode sim ter instrução, audiência de instrução em relação àqueles pontos. Eu não sei, doutor Henrique, como está meu tempo, que se deixar eu vou falando. Professor, ainda está tranquilo, acho que a gente pode estender mais uns 5 minutos e aí depois abrir para perguntas. Tá? Se você quiser, senão a gente também pode abrir para debate. Não, deixando... Já tô com algumas coisas aqui na cabeça para te perguntar. Acho que a professora Fernanda também está. Uhum. Deixando, eu vou falando, viu? Então, eu vou só complementar mais uma partezinha, tá certo? Que eu vou tentar contextualizar essa questão. A gente não teve mudanças radicais em relação ao conteúdo do rito do inventário. O que a gente teve, na verdade, eu quero ambientar, porque eu sei que tem advogados que, como a professora Fernanda, eu não sei, doutor Massara, né? Que é muito jovem, mas como eu e a professora Fernanda, nos formamos pelo Código de 73, apesar de não sermos nascidas em 73. Registre-se, tá? Nos anais do evento. Eu só pareço jovem, professora, eu só pareço. Eu já tenho por volta de 60 anos, mas a advocacia não cansa a gente. Então, a gente fica sempre jovem.
Eu acho que eu vou advogar em Minas Gerais, vou pedir a minha suplementar da OAB-MG. Boa. Certo. Então, gente, eu queria atualizar vocês sobre essa questão da ideologia do rito especial no novo CPC, no novo, que já está virando adulto, né? De 2015, entrou em vigor em 2016. Na realidade, gente, esse código veio porque o Código de 73 foi feito naquele momento, antes da Constituição de 88, um momento de exceção que a gente vivia, e para ele perdurar depois da Constituição de 88 foi muito complicado, né? Já estava uma coxinha de retalhos. Professora Fernanda Rezende adora execução, que eu sei, e cumprimento de sentença. 2005 a 2007, a gente teve super mudanças em matéria, o sincretismo para o cumprimento da sentença. Isso tudo vinha complementando o Código e estava perdendo sentido por isso. E dentro já que nós estamos falando também de direito de família, dentro do Código Novo, que foi amplamente discutido por uma comissão de juristas, a gente teve, pela primeira vez, a gente tinha as ações esparsas, né, dentro do rito especial. A gente teve a criação de um rito especial para as ações de família, né? Então, isso foi um passo muito importante. Foi um passo muito importante e a gente não pode nunca olhar a legislação só nela, interpretar só aquele ponto e vírgula que tem dentro dos artigos. A gente tem que ver que isso, na realidade, vem dentro de uma conjectura internacional que o Brasil vinha sofrendo a pressão. A pressão de quê? A pressão de ter sido condenado na OEA como negligente em casos de violência doméstica contra a mulher, a pressão internacional de mudança, inclusive processual, por causa daquele paradigma que a gente teve do case de Maria da Penha, que chegou até a OEA, né? Então, diante disso, depois disso, a gente teve a emenda 45, que trouxe a razoável duração do processo, né? A gente teve a facilitação, a emenda constitucional, que deixou de exigir a questão de tempo mínimo para o divórcio ou separação prévia. Por quê? Justamente para tentar pacificar a família. E o arremate que foi dado nisso foi justamente com a criação do capítulo dos ritos especiais de ações de família dentro do CPC, para exatamente tentar pacificar através do processo, porque acaba que muitas vezes a gente entra nessa litigiosidade que Carnelucci falava tanto do processo, muitas vezes fica aquela guerra entre advogados e é muito gostoso, né? É tão bom entrar com recurso, né? Eu ainda estou em reabilitação, viu, Fernanda? Em relação a isso, de brigar muito em processo, que eu adorava. Eu tive um processo de família que já durava uns 5 anos, já tinha uns 8 recursos, e o desembargador converteu o feito, me chamou o feito a ordem, me chamou no tribunal e disse: doutor, acha aí a sua contestação? Porque eu era ré nesse processo e fui recorrendo. Aí eu fiquei louca. Enquanto eu procurava nos autos, eu disse logo: calma. Eu só quero dizer que se eu não tiver contestado, a citação foi inválida, né? Advogado tem que já fazer aquela defesa. E procurando aí, ele disse: não procure mais não, doutor Milton Neves, maravilhoso, um dos melhores magistrados de atimentos em Pernambuco. Aí ele disse: nem procure mais, a senhora não foi sequer citada para contestar a primeira ação que tem aí. Por quê? Porque a outra parte conseguiu uma liminar, aí eu já entrei com agravo de instrumento dessa liminar e daí começou. Aí foi agravo interno, embargo, foi uma coisa em cima da outra, aí entrou com uma ação incidental, e daí por diante estava rolando o processo há 5 anos, cheio de recursos, cheio de contra-razões, e nem contestação tinha ainda. Aí foi uma lição grande que eu tive ainda no CPC antigo, quando ele converteu o feito e levou para mediação em segunda instância, né, no tribunal, e fechou-se um acordo que, graças a Deus, vem sendo mantido até hoje. Então, eu acho que o advogado de causa de família, seja elas ações naturais de família, seja de inventário, que é muito penosa, muitas vezes a gente vê, tem processos que o decujus tinha famílias paralelas, Fernanda, tinha 3 ou 4 núcleos familiares, que deixam mais de 10 filhos, que deixam 3 ou 4 viúvas, às vezes paralelas, né? Então, tem toda essa questão previdenciária que já é constrangedora, né? E chega nesse momento, você pega pessoas fragilizadas que muitas vezes estão querendo resolver questões pessoais daqueles conflitos dentro do processo e traz a litigiosidade. E não é essa a tendência que o Brasil quer agora. O Brasil está indo muito em cima da autocomposição. No caso da gente seria mediação, não é? Porque existem vínculos anteriores e vão continuar existindo esses vínculos, não seria conciliação. E a questão também do estímulo que está se dando à desjudicialização. E estamos com esses 2 projetos de leis, eu até anotei para quem quiser
o projeto de lei 217 de 2018 e 3799 de 2019, para tentar ampliar as hipóteses de desjudicialização, levando o Ministério Público, quando precisar, para os cartórios. Então, acho que vem coisa boa por aí, mas o principal é a gente mudar, a gente, enquanto operador do direito, mudar a mentalidade, não exacerbar o litígio, principalmente nesse tipo de causa. Fico à disposição aí de vocês. Perfeito, professora Emília. Eu acho que é isso mesmo, isso que a professora falou no final, é o que reflete, eu acho, a vontade, principalmente da advocacia, né? Às vezes o advogado é visto como o profissional que quer o litígio. Realmente, antigamente, tinha muito isso, né? O advogado que é bom, ele é bom no processo, ele é bom no litígio. Eu acho que tanto os clientes quanto os advogados têm mudado essa mentalidade. Em relação ao direito de família, aí até pergunto, tanto você como a professora Fernanda, como vocês têm enfrentado essa dificuldade da conciliação. Porque aí, esquecendo o inventário extrajudicial, que ele tem que ser consensual, o inventário judicial, ele naturalmente, ele tem grandes chances de ter o litígio, né? E porque, muitas vezes, a pessoa que faleceu não resolveu as situações familiares antes de falecer, né? Então, essas situações familiares, elas vêm à tona no inventário, que poderia ter sido resolvido antes. Então, a gente fala, a professora Fernanda até falou disso, sobre o planejamento sucessório familiar, né? E vocês que estão no dia a dia aí, como vocês têm lidado com isso? Vocês têm conseguido êxito, têm conseguido convencer não só o advogado, mas principalmente os familiares que querem o litígio porque não concordam com a partilha, com a herança, com a ameação ali naquela situação, porque às vezes é uma união estável que não estava registrada, de um companheiro que não era reconhecido pela família. Vocês têm visto uma mudança de mentalidade dos clientes também nesse sentido? Vou responder depois, Fernanda, porque é muito difícil falar depois de Fernanda. Eu fiquei nervosa aqui. O que é que eu vou conseguir trazer de novo depois da minha ídola aqui, né? Eu vou alinhar e ela vai trazer a parte substancial. A gente vive numa era de muito progresso em relação a isso, né? A gente vive já a era da questão da blindagem patrimonial, a gente vive a era do contrato de namoro, que na realidade existe para evitar um reconhecimento de união estável onde não se queria. O STJ já se pronunciou sobre esses tipos de relacionamento também. Então, a advocacia preventiva, né? Diante de tantas notícias que chegam pela imprensa, muitos clientes procuram a gente nesse intuito, né? Dessa prevenção. Eu lembro que quando aquele diretor da Globo, Marcos Paulo, morreu, meu escritório choveu de mulheres que estavam em união estável e queriam fazer um contrato específico para legitimar aquela união, para não passar por sufoco, ter pelo menos a questão do usufruto do imóvel, a permanência no imóvel se houvesse o óbito, né? E agora, com esse caso de Gugu, também várias vieram até meu escritório, né? Dizendo, olha, eu quero regularizar enquanto é tempo, e isso vem um outro papel, que é um nicho de mercado importante para quem está assistindo a gente agora, né, Fernanda, nossos alunos, é um nicho de mercado importante, que é a mediação dentro do seu escritório extrajudicial. Você traz aquela família para fazer a organização patrimonial dentro do escritório. Perfeito. A Juliana, acho que... Juliana, nós vamos precisar concluir, né, pelo tempo? Aí, ou dá para a professora Fernanda dar a opinião dela? Não, né? Como que estamos aí? Faltam 4 minutos? Pode concluir. Pode? Então tá, professora Fernanda. Já estou com saudade, minha gente. Adorei esse debate. Aprendi muito com a professora sempre, como sempre. Gente, foi muito boa essa sua pergunta para a gente arrematar. A professora Emília é um expoente aqui também em Pernambuco nessa área de mediação, né? Uma pessoa que defende muito essa bandeira. E não é uma bandeira apenas. Sinceramente, professor Henrique, eu confesso, eu acho que a gente ganha muito mais dinheiro. Sabe por quê? Porque você pega processos que você ia levar, mas no mínimo, 5 anos trabalhando. Vamos ser aqui sinceros com quem está nos assistindo, estagiário, advogado, às vezes iniciante, né, professora? Você cobra aquele valor ali no começo, cobrou, vamos dizer que você até cobrou bem.
mas você vai trabalhar 2, 3 anos naquela causa. Daqui a 1 ano, você não lembra mais nem onde gastou aquele dinheiro. Então, minha gente, a mediação dentro do escritório de advocacia é um excelente investimento para você. Você chamar a parte contrária e você diz, professora, mas eu não gosto, eu não conheço as técnicas, eu não sou uma boa pessoa assim de persuasão. Sabe o que você faz? Remete o processo para a central de conciliação do seu tribunal. Gente, aqui, os nossos núcleos de mediação têm a atualização permanente. Se você chegar hoje, eu estou dando um exemplo aqui de Pernambuco, viu, professor Henrique? Na central do Fórum do Recife, Jaqueline Caldas é a diretora da parte da tarde, a gente tem Marcela de manhã. Eu estou com dificuldade de mediar, eu estou vendo que só falta um detalhe para mediar, você tem especialistas lá. Leva o processo, é grátis, minha gente, né? Então, você leva o seu processo, que já está em andamento, como o senhor deu exemplo, o inventário em andamento há séculos, e está por um triz para encerrar. Solicita ao juízo que remeta, suspenda o processo e remeta para uma sessão de conciliação, porque as pessoas são especializadas, existe toda uma técnica de mediação. A postura, a vestimenta, o local, né, o conhecimento dos fatos, a forma de fazer pergunta. Então, ou você corra atrás para estudar a mediação, estudar as técnicas, para você fazer isso dentro do seu escritório, como a gente já faz, ou então, se você não sabe, corra para a central, porque você vai, em curto prazo, ganhar aquele mesmo dinheiro que você cobrou no início. Então, essa é a minha dica. Juliana, vamos fazer o sorteio aí do nosso livro Advogado do Futuro, né, professora Emília? Isso. Vamos fazer o sorteio, está rolando no Instagram. Isso. Advogado do Futuro, assinado por mim e pela professora Emília. Não percam. Isso. E vamos seguir a gente, né, professor Henrique? Fernanda Rezende no Instagram, Emília Queiroz no Instagram e Henrique Tunes Massara, não é isso? Emília Queiroz.juiz, o meu. Emília Queiroz.juiz. Obrigado, gente. Eu compartilhei no chat para facilitar. Obrigada. Também. Ótimo. Muito obrigado, gente. Obrigado, agradecer doutora Juliana, advogada Creuza, pela organização, professora Emília, professora Fernanda, presidente Carrilho, a vice-presidente Roseli Sogro também enviou uma mensagem, uma pergunta para a gente responde depois, mas agradecer a presença dela também. Manda no Instagram, teacher, manda no Instagram que a gente faz um vídeo juntas, quem sabe? Isso. Um abraço para todos aí e muito obrigado pela oportunidade. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima.